Porteira aberta, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast do Patrone, nesse espaço dedicado para falar sobre os diversos assuntos relacionados ao agro com quem entende. Hoje você vai conhecer uma história muito legal de um pequeno produtor de mandioca que recentemente montou a própria agroindústria para agregar valor ao que colhe no campo. É um exemplo inspirador de como a diferença, muitas vezes, está na simplicidade. Ela ocupa uma área de quase 1,5 milhão de hectares no Brasil. É cultivada de norte a sul do país, mas nos últimos 10 anos perdeu mais da metade do seu terreno em Mato Grosso. E foi justamente nesse período de queda que o nosso convidado de hoje começou a investir na produção de mandioca na chácara de apenas 15 hectares em Chapada dos Guimarães, município turístico de Mato Grosso. Há um ano, ele percebeu que era preciso olhar adiante para tornar a atividade mais rentável. Com a cara e a coragem, decidiu apostar na venda direta do produto ao consumidor. Foi o primeiro passo para enxergar como seria possível agregar valor ao que produzia. Hoje, recebe cerca de 5 vezes mais pelo quilo da mandioca, depois que ela é beneficiada na pequena agroindústria que montou no município. Um investimento, aliás, feito em plena pandemia, o que confirma o espírito empreendedor e o olhar atento às oportunidades, mesmo em épocas difíceis. Eu converso hoje com o produtor rural e agroempreendedor Cleonir Andrade. E aí, Cleonir, beleza, cara? Olha, de cara, eu já quero te agradecer por ter aceitado esse convite para dividir aí com a gente um pouquinho da tua história e dos caminhos que você tem trilhado até aqui, né, para melhorar a renda da propriedade. Eu tenho certeza que a história que a gente vai ouvir aqui você narrando hoje vai ser inspiradora para muita gente. Perfeito, Patrone. Eu que agradeço. É sempre um imenso prazer conversar com você, em especial aí sobre mandioca, né? Uma cultura que eu gosto muito e que tem nos ajudado nessa época de pandemia, né? Exatamente. A gente vai começar contextualizando um pouquinho, né, de quando eu e o Cleonir nos conhecemos, né, faz mais ou menos uns 2 anos por aí, por meio do Senar Mato Grosso. O Cleonir faz parte do time de instrutores credenciados do Senar, participou algumas vezes dos programas que o Senar tem parceria com o Canal Rural, mas hoje quem está aqui falando com a gente é o Cleonir, produtor de mandioca, que está apostando na agroindustrialização. Só que para chegar até aqui, Cleonir percorreu um caminho longo, né, e que foi dedicado durante muito tempo aos estudos. Eu queria que você começasse falando um pouquinho disso, Cleonir. Na verdade, essa opção em produzir mandioca, né, veio tentando utilizar daquele conhecimento, daquela bagagem que a gente foi adquirindo ao longo da carreira acadêmica, né? Tive a oportunidade de fazer a graduação, fazer um mestrado, um doutorado, e aí a gente possuía essa área já há algum tempo, e aí veio o start de pensar em utilizar essa área, lógico, seguindo dos conhecimentos técnicos, né, práticos, teóricos, visando o quê? Visando uma produção que seja rentável e de boa qualidade, né? Então, pensando nessa possibilidade de utilizar esses, vamos dizer, esses recursos no que diz respeito ao conhecimento, utilizar desse conhecimento e colocar esse conhecimento na prática. Exatamente. Quando a gente fala desse conhecimento que você adquiriu, você fez a graduação em agronomia, certo? Conta Isso. Um pouquinho dessa trajetória pra gente. Então, Patrone, em 2007, né, eu formei, em 2006, na verdade, né, terminei o ensino médio e passei no vestibular para agronomia lá na Universidade do Estado de Mato Grosso, em Cáceres, né, na Unemar. E lá eu fiquei 4 anos dedicados à universidade, né? E após os 4 anos da faculdade, tive a oportunidade e, vamos dizer assim, muito do estímulo da minha mãe, que era professora, né, em dedicar um pouco mais. Vamos dar um passo além da universidade e adentrei o mestrado, né? Fiz o mestrado em Ambiente e Sistema de Produção Agrícola pela Unemat também, só que campus de Tangará da Serra. E aí, ao término, na véspera de terminar o mestrado, eu pensei, bom, vou ficar só no mestrado, vou pro doutorado, né? Falei, se eu ficar no mestrado, eu fico no meio do caminho. Vamos pensar assim, a graduação já seria o suficiente para um determinado campo de trabalho, né? E para outro campo de trabalho, excelente seria o doutorado. O mestrado ficaria no meio do caminho.
Então vamos fazer o doutorado. E aí passei no processo seletivo do doutorado pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, e cursei mais 4 anos de doutorado em agronomia com foco em produção vegetal. Ou seja, né, sempre conciliando essa busca pelo conhecimento, pela graduação, pela pós-graduação ali, pelo mestrado, né, e doutorado, sempre conciliando, claro, com atividades do campo. E você, nesse período, você também adquiriu um outro talento, vamos dizer assim, que foi justamente começar a lecionar, a começar a orientar pessoas, né? Perfeito. Durante o mestrado e o doutorado, a gente acaba auxiliando os orientadores, né, na parte de coorientação, auxiliando os alunos de iniciação científica, quando no mestrado, auxiliando os alunos de mestrado e de iniciação científica, quando no doutorado. Então a gente acaba envolvendo e auxiliando um grupo relativamente grande de pessoas, né? E essa experiência, vamos dizer assim, de trabalhar junto e de buscar auxiliar dentro do que é possível, né? Isso aí abriu algumas portas e abriu também a cabeça, né? Facilitou um pouco como lidar com pessoas, e aí entrou essa oportunidade de lecionar, né? E aí eu fiquei durante 2 anos como professor na Universidade de Cuiabá, na Unic, no campus de Tangará da Serra, listando disciplinas no curso de engenharia de produção, no curso de mecanização agrícola, gestão do agronegócio. Então tive a oportunidade de lecionar várias disciplinas aí, sempre tentando levar a teoria, mas sempre buscando um pouco do que a gente tinha experiência em prática, né? E aí você já disse ali no começo, né, com esse conhecimento, com toda essa bagagem, aquela vontade de aplicar isso ali no chão que você cultiva, né, foi aumentando, foi ampliando para colocar em prática todo aquele conhecimento adquirido, também aquilo que você orientava para outras pessoas, né? Com certeza, patrônio. A gente fala assim que quando a gente faz uma graduação, a gente recebe uma série de pacotes de informação, né? Mas que a pós-graduação e a vivência, nem sempre só a pós-graduação, mas a vivência vai fazendo com que a gente comece a entender essa ligação entre um pacotinho e outro, né? Às vezes a graduação ela gera aquele monte de pacote de informação, mas a forma com que a gente faz a ligação entre esses pacotes, como que um pacote é dependente do outro, isso aí é a vivência, seja vivência profissional, seja vivência através das pós-graduações, né? Isso aí é o tempo que vai trazer para a gente, né? Então, essa vivência, essas experiências que eu tive, eu fui pensando, bom, se eu já tenho aqui um conhecimento relativamente bom, né? Acerca das técnicas, né? Na parte teórica, vamos tentar colocar isso em prática, né? Vamos colocar isso em prática para tentar o quê? Para buscar otimizar a produção mesmo, né? E aí é que a gente iniciou essas atividades lá na chácara, né? A gente tem essa chácara faz 11 anos, né? A início eu estava terminando a graduação, fui fazer o mestrado, fui fazer o doutorado, e aí realmente eu estava um pouco distante, né? O meu pai tocando mais a critério de diversão, né? O pai tinha lá umas vaquinhas, tinha lá um gadinho de leite, uma suinocultura bem caipira mesmo, né? Tinha os leitõezinhos dele lá. E na verdade, era uma coisa que mais dava custo do que dava lucro, né? E aí, com a possibilidade, após o doutorado, de estar mais perto, né? Foi quando aí eu ingressei no Senar, e aí tá podendo ficar mais perto do meu pai, mais próximo da chácara, foi onde realmente despertou. Falou, ó, se você já tá aqui, se eu já tô aqui, vou utilizar aquilo ali a benefício, né? Porque a gente sabe que, vamos dizer assim, o bem maior que o produtor tem é o quê? É o solo, né? É a terra, né? É daí que advém todo o recurso financeiro, é dali que vem a parte financeira que o produtor tem. Então é dele que a gente vai tirar esse sustento e ir pensando, né? Já adiantando um pouco, né, patrão? Pensando em todas as características ambientais, conservacionistas, né? E aí eu comecei a colocar um pouco mais em prática aquele conhecimento técnico, aquele conhecimento teórico que a gente tem, visando realmente trazer lucro daquela terra, não somente despesas.
Bom, Cleonir, e aí a partir de que momento a mandioca passa a fazer parte da rotina, do dia a dia ali da chácara, da propriedade rural de vocês? Aliás, né, falando em mandioca, é um dos alimentos mais consumidos do mundo, né, especialmente nas regiões tropicais. Foi eleito pela ONU como o alimento do século XXI, justamente por conta da versatilidade que tem. E aí você vai comentar um pouquinho sobre isso pra gente também. E também para muita gente, né, a mandioca é a primeira aposta da propriedade rural, né? Costumo dizer que é uma porta de entrada, inclusive, para o pessoal da agricultura familiar como um todo, né? Perfeito, patrão. Não por menos, né? A ONU elegeu, vamos dizer assim, a mandioca como o alimento do século XXI, né? Tem uma versatilidade muito grande, tanto na parte de industrialização, né? Nas agroindústrias, tanto na parte de cosméticos, na parte alimentícia, na parte de subprodutos, na parte de possuir um potencial também para alimentação de animais, né, num período de seca. Então, a mandioca é um produto fenomenal, né, que tem um leque de possibilidades muito grande, né. Logo que a gente comprou, que adquiriu essa propriedade, ela possuía uma pequena parte lá, um hectare e meio de mandioca, e a gente comprou essa área com essa mandioca bem novinha, né. Terminamos o cultivo e fez a comercialização. Naquela época, a região onde a gente comprou, as terras eram muito desvalorizadas, né? Diferente do que a gente vê hoje, do cenário que a gente vê hoje lá na região. E vamos dizer assim, que aquela um hectare e meio, serviu para pagar quase 50% do investimento na área. Então a gente já ficou atento à mandioca. Só que aquele ano, aquela comercialização de mandioca, foi um caso em que a mandioca havia subido, né? Se a gente pensar lá em 2010, a mandioca chegou a 37, 38 reais o saco de mandioca. Naquela época, se a gente pegar algo proporcional, seria hoje o que chegou a 90, 100 reais, né? Foi um caso um tanto quanto atípico, né? De ter subido tanto, né? E aí a gente ficou com essa oportunidade meio aguardada, sabe? Porque logo em sequência, a mandioca caiu de preço, chegou a ser comercializada a 7, 8 reais a saca de mandioca no ano seguinte, em 2011, né? Então, aquela alternativa, aquela visão que a gente teve, a gente ficou, opa, então não é bem por aí, né? A gente conseguiu uma boa lucratividade naquele cultivo, mas a gente tem essa, vamos dizer assim, bem no popular, essa pulga atrás da orelha, né? Que esse preço pode ir lá embaixo e fazer com que o que a gente esperava, a esperança de lucratividade, se tornar um custo, né? Até, inclusive, nesse ano de 2011, vários produtores optaram até por não comercializar a mandioca. O pessoal oferecendo 7, 8 reais o saco de mandioca, falou, não, nesse preço eu deixo aí, eu arranco, trituro, dou pro gado, mas não vou comercializar esse preço, né? E aí, esse tempo foi passando, eu passei esses anos fora, em função da carreira acadêmica, e aí depois de retornar, no ano de 2019, eu optei por cultivar uma área. A área estava um pouco ociosa, conversei com meu pai, falei, pai, acho que eu vou plantar uma área de mandioca lá, arriscar um olho, né? Vou arriscar um investimento. E foi aí que eu comecei vamos pensar assim, no cultivo comercial de mandioca, né? Eu cultivei lá 5 hectares de mandioca, plantei em 2019, plantei 5 hectares de ramo. Perfeito. E aí, qual foi o resultado? Fiquei curioso agora nessa primeiro investimento seu, né? Essa primeira experiência, vocês perceberam que não era, né, que era uma situação atípica, tamanha rentabilidade, né, tamanha lucratividade. Quando você voltou a investir e riscar um olho, como você disse, em 2019, qual foi o retorno? Então, o patronagem foi interessante, né? Eu plantei esses 5 hectares e aí a gente vem sempre notando essa sazonalidade, né? Essa flutuação no preço da mandioca que é absurda na nossa região, né? E aí eu pensando, e falei, cara, eu tenho que tentar uma forma de fugir dos ditos atravessadoras, né? Porque, pô, o cara vem aqui, colhe a minha mandioca, ensaca no caminhão, beleza, paga 20, 30 reais no saco de mandioca, leva até lá Cuiabá no Ceasa e entrega 40, 50 reais. Fala, pô, o cara que não cuidou da mandioca um dia sequer vai ganhar bem mais do que eu que estou aí há 7, 8, 9 meses cuidando de uma lavoura toda, né? Correndo riscos com ataque de animais, os animais silvestres, né? Na região lá tem
anta, tem muito veado, tem muito outros animais silvestres, catetos, que pode gerar um ataque e gerar quebra na produção, né? E além dos fatores climáticos, né? A seca, um veranico, no período de plantio, de pós-plantio, né? Aí eu falei, eu quero fugir desse pessoal, quero dar um jeito de agregar valor ao meu produto. E aí, a início eu pensei, não, vou fazer o seguinte, eu vou arrumar um caminhão, vou arrancar essa mandioca, colocar no caminhão e vou lá no Ceasa vender. Doce ilusão, né? E aí fui conversando com alguns colegas, com alguns outros produtores de mandioca, e falou, ó, cara, se eu fosse você, não se arriscaria. Eu falei, mas por quê? O pessoal pega aqui, leva lá e vende, por que que eu não posso fazer, né? Pô, não é bem assim. Todos têm um contato, chega lá, às vezes chega um desconhecido, você chega lá com seu caminhão com 50, 100 sacos de mandioca. O cara pega um saco de mandioca, abre lá e fala pra você, ih, não tá da espessura, da grossura que eu espero, não tá qualidade. Em vez de eu pagar 40, eu vou pagar só 20. Você vai voltar com seu caminhão de mandioca para trás? Falei, então vamos repensar, né? Vamos pensar de uma outra forma. Não era o caminho certo, já descartei essa possibilidade. Já não ia dar certo. Já descartei essa possibilidade. Falei, bom, para mim virar um atravessador do meu próprio produto não vai dar certo, né? Deixa eu pensar outra forma. E aí, coincidentemente, e na verdade eu também não acredito muito em coincidências, né, patrônio? Acredito que tem alguma outra coisa por trás disso, mas a mandioca estava chegando no período de colheita por volta de abril, maio de 2020. Foi o início ali, já 2 meses de pandemia, né? E foi onde a minha principal fonte de renda, que até então era o Senar, começou o quê? Cancelamento de cursos em função de pandemia, diminuir a aglomeração, e aí eu me vi o quê? Sem o meu maior ganha-pão, né? Aí, bom, então eu vou fazer o seguinte, vou lá na chácara, vou arrancar uns dois sacos de mandioca, trazer aqui para casa, vou descascar e vou vender ele na rua. E conheço bastante gente Chapada é uma cidade de 18 mil habitantes, fui nascido e criado em Chapada dos Guimarães, conheço todo mundo, vou fazer minha venda. E assim foi. Fui lá, busquei 2, 3 sacos de mandioca, cheguei em casa, na cozinha da casa, descasquei, piquei essas mandiocas, pesei mais ou menos, né? Não tinha uma balança, pesei numa balancinha de... Meu pai tem de pesar leitão lá. Pesei e fui pra rua. Botei aquilo lá no porta-malas do carro e fui. Aí saí, 20 minutos depois voltei, minha esposa, ih, já desistiu? Não vendeu? Falei, não, vendi tudo, já voltei embora. Falei, mas como assim? Falei, vendi. Parei lá, ofereci para um, para outro, foi vendendo. E aí já despertou o interesse. Falou, bom, agora eu já sei o que eu vou fazer com a mandioca, né? Só que se a gente pensar 5 hectares para 2 sacos que eu levei, é uma diferença muito grande, né, patrão? E aí eu falei, não, bom, eu comecei a colher ela cedo. Falei, então eu vou ter aí uns 3, 4 meses de colheita ainda. E aí, assim, foi tomando proporção, patrônio. Fiz um primeiro dia, eu tenho anotado até nas notas do meu celular ali, os primeiros dias, a primeira colheita, quantos quilos de mandioca em casca, quantos quilos de mandioca descascada, as primeiras vendas. E aí, assim, a coisa foi acontecendo, vamos dizer assim, de uma forma natural, sabe, patrônio? Falei, bom, roubar eu não tenho coragem, mas sair vendendo de porta em porta eu tenho coragem. E assim, depois dessa iniciativa, você não vendeu mais para atravessadores, vendeu mais para outra pessoa. Você mesmo passou a fazer a comercialização. Perfeito. Aí eu falei, não, então... Foi a virada de página aí. Foi a hora que deu aquele estalo. Falou, opa, você queria algo diferente? Fugir do atravessador? Então aí é o caminho, né? Lembro até hoje, a primeira venda dita no atacado, né? Vendi 7 quilos para um restaurante. Aquilo lá foi coisa de louco, né? Falei, porra, saí para vender, vendi 7 quilos em um só lugar, pô, foi coisa, né? E aí foi tomando gosto pelas coisas, sabe, patrão? Eu já trazia... Mas você viu justamente que tinha essa possibilidade, né? Que tinha esse mercado, ou seja, que era possível. Quando começou, patrão, eu comecei a comercializar, na verdade, até então, a gente não tinha a perspectiva, não tinha a visão de uma outra forma. Vamos pensar assim, eu não tinha ainda parado para visualizar e para entender a parte comercial da mandioca dentro do município. Pensando em quê? Em mandioca descascada, certo? A partir do momento que eu vi, opa, tá tendo uma saída bacana. Mas por que eu tô vendendo bem mandioca aqui na rua? O que tá fazendo eu vender essas mandiocas, né? E aí eu comecei e falei, deixa eu observar o mercado. Como é que essa mandioca tá exposta no mercado, né? E aí a gente começou a ver, falar o seguinte, que o empreender, a gente não precisa inventar a roda, né? Não precisa ser algo mirabolante. É o quê? É facilitar.
é inovar, às vezes, em pequenas coisas, é fazer algo diferente. O que era fazer algo diferente dentro da realidade de Chapada dos Guimarães? Eu saí no mercado, eu via os pacotinhos de mandioca no freezer do mercado amarrado, dado um nó. Sabe um saquinho daqueles 20 por 30 dado um nó. Ué, mas o pessoal vende assim. E em outro mercado, tem lá um pacotinho, mas com aquele fechinho, que é arame por dentro e polietileno por fora, de amarrar saquinho de pão amarrado com aquilo lá. Falei, cara, mas isso aí é muito... O cara chega aqui, puxa, isso aí cai. Isso não é bacana, né? Falei, não, bom, então vou fazer algo diferente. Vou inovar dentro da realidade do município, dentro da realidade em que eu estava inserido, né? Que foi o básico, foi o quê? Fazer uma embalagem bonita, selar em uma seladora térmica, não amarrar, não dar nozinho, né? Então, o diferencial inicialmente foi o quê? Selar em uma seladora térmica. Só isso. Pô, você pegava um pacotinho da minha que era selada numa seladora térmica, era muito mais bonita do que as demais, que não tinha forma de selar, estava amarrado, estava dado nó. Então, isso já foi um diferencial. E aí, as pessoas olhavam na rua, quando eu ia vender, pô, seladinha, olha, bonito, né? E aí foi indo. Essa venda na rua, que na primeira venda eu vendi 26 quilos de mandioca no dia, né? Ali para os conhecidos e tal, foi ganhando proporções um pouco maiores. E aí, dentro dessas proporções um pouco maiores, foi onde eu falei, bom, se eu ficar vendendo só aqui para esse pessoal, eu vou ser limitado. Vai chegar uma hora que não vai ter como eu vender só aqui. Isso aqui não vai trazer uma renda que eu espero, né? Porque tudo bem, 26 quilos lá, na época, a R$5, comercializado a R$6, ela é uma renda bacana, mas não vai satisfazer minhas necessidades. Então vamos buscar outro meio. E aí foi onde a gente pensou, ó, vamos buscar um mercado? Mas será que a gente vai dar conta de entregar no mercado? Vamos lá. E aí foi onde eu fui nosso primeiro cliente, né? Cheguei lá com um pacotinho congelado, dentro da sacola e falei, ó, esse aqui é o nosso produto, nós estamos começando agora, tem um cultivo na minha área, então eu consigo te fornecer aqui. Um lugar que eu fui, eu já tenho fornecedor. Não, perfeito, eu não quero atrapalhar o negócio de ninguém, só quero apresentar o meu produto. Se você tiver interesse, eu estou aqui à disposição para atendê-los, né? Até que um dia um falou, não, vou pegar contigo. Falei, opa, já animei, né? Vou fazer o seguinte, vem aqui amanhã que a gente conversa direito. Fui embora para casa feliz da vida, né? Falei, pô, vou atingir o meu primeiro cliente, o primeiro supermercado, né? E um dos supermercados grandes, ditos grandes aqui na Chapada, que na verdade é um supermercado médio, né? Feliz, cheguei e contei com minha esposa, falei, cara, o supermercado Somar vai pegar com a gente, cara. Pô, que bacana. E quanto? Falei, amor, não sei. Falei, tô vendendo 20 e poucos por dia aí, né? Ele vai pegar uns 30, 40, porque eu tô espalhado. Chegamos lá no outro dia, ele, não, vamos fazer o seguinte, eu trago mandioca de Cuiabá, mas a gente dá prioridade para os produtores aqui da região, né? Então, vou fazer o seguinte, segunda-feira você traz 100 quilos para mim. Pensei internamente, né? O quê? Não, tudo bem, perfeito. Aí já começou a dar aquele friozinho na barriga, né, patrônio? Falei, porra, 100 quilos, cara. E aí, até então, né, praticamente só eu tava fazendo. Minha esposa tava com a neném, recém-nascida, eu trabalhando praticamente sozinho, né? Falei, e agora, o que eu vou fazer? Falei, mas vou ir. Meu pai me emprestou um freezer aqui, eu vou congelar essa mandioca e vamos embora, né? E aí, assim, começou o primeiro cliente. E daí, então, aí a gente falou o seguinte, minha esposa administradora, a gente não pode parar, se a gente já conseguiu esse primeiro cliente, foi que o nosso produto é um pouco diferente, mas a gente não pode parar. E aí foi o processo de evolução natural, né, patrona? A gente, inicialmente, era só o pacotinho selado, uma seladora térmica, posteriormente a gente já trouxe um rótulo, a gente contratei uma empresa, fiz uma logo, marca da empresa, fizemos a logo, coloquei a logo com adesivinho em cada sacola, então já ficou um pouco mais bonito. Já começou a se diferenciar também, né, além da qualidade, da embalagem, com uma marca começa a se destacar em meio aos outros produtos. Isso, para poder, porque a gente fala o seguinte, uma mandioca é uma mandioca, né? Agora, uma mandioca da do campo é mandioca da do campo. Vamos colocar a nossa marca no produto. Por quê? Porque aí a gente vai marcar aquele produto a nossa marca. E até por isso, a gente manter sempre a qualidade, né? Passou algum tempo, a gente começou a
compramos uma impressora para código de barras, fizemos um investimento inicialmente num ambiente, numa agroindústria. Aí isso, lógico, né, que foi acontecendo. Inicialmente, as entregas no mercado eram só seladas, em seladora térmica, e aí a gente começou, de um mercado foi para um mercado e uma quitanda. Um mercado, uma quitanda, uma mercearia. Perfeito. Antes de você falar do próximo passo, né, que é quando começa a agregar ainda mais valor ao produto, deixa eu te fazer uma pergunta. Você me deixou curioso. Você disse então que o supermercado queria ali 100 quilos, né, e que você estava sozinho. Quanto tempo você conseguiu para atender essa demanda e como é que foram esses dias? Patrão, vai outro impasse, né? Tal qual a gente tá nessa época, né? De iniciando o frio aí, né? E você imagina, junho, em Chapada, sem ter um ambiente propício, adequado, né? Fui lá na roça, busquei mandioca. Isso a primeira conversa com o mercado foi numa terça-feira. Falou, vou entrar aí na outra segunda. Falei, tem 5, 6 dias aí para descascar 100 quilos, né? E aí eu falei, bom, tem que ir lá, né? Uma faquinha, eu testei 5.542 facas diferentes para descascar mandioca. Brincadeira, né? Mas foram vários testes. E aí foi assim, patrão, bem devagarzinho. Teve dia de eu pegar 8 horas da manhã descascando até 8 horas da noite. Naquele frio, aquela água gelada. Mas foi um tempo bem, bem interessante. A gente guarda bastante recordações, sabe? Mas são os primeiros obstáculos, né? Parecem simples, mas que podem aí evitar um passo seguinte, né? Se você não tivesse persistido ali, desistido nesse primeiro obstáculo, que era enfrentar esse frio aí, descascar 100 quilos aí sozinho em poucos dias, né? Você não estava aqui contando de uma história de sucesso que foi que você chegou. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Antes de continuar com a agroindustrialização, acho que seria importante aqui, Cleonir, você comentar um pouquinho sobre a realidade da cultura da mandioca, né? Você falou da sazonalidade de preços ali no momento, né? Eu queria que você explicasse brevemente qual é a realidade da cultura da mandioca e que a gente vê, especialmente aqui em Mato Grosso, né? Tem muita gente investindo nesse cultivo, porém, houve uma queda muito grande de área plantada na última década aí, né? Justamente porque encontram os produtores algumas dificuldades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A mandioca, ela é cultivada há milhares de anos, né? Para consumo, né? E aí, a mandioca, ela ainda tem muitas variedades, muitas espécies que vão ficando sem a gente saber, na verdade, patrão, um nome técnico. Para cada região, eles vão dando um nome. Aqui é vassourinha, aqui é branquinha, aqui é amarelinha. Então, muitos nomes populares que vão dificultando essa identificação, certo? E no Mato Grosso, essa redução de área plantada, que pode ser observado na última década, caiu 52% da área plantada, né? Em função de vários e vários fatores, né? Mão de obra qualificada, essa sazonalidade de preço mesmo faz com que muitos produtores desistam de fazer um investimento maior no cultivo de mandioca. E isso foi diminuindo o interesse dos produtores, diminuindo essa área plantada, né? E esse reflexo foi dar agora, na verdade, esse reflexo já vem demonstrando há alguns anos, né? Mas explodiu a bomba, vamos dizer assim, foi esse ano de 2020, né? Nós saímos lá de junho de 2020 da saca de mandioca na roça de R$20 para chegar em novembro a R$120 a saca de mandioca. Então foi uma bomba que estourou. Por quê? Porque não tem produto. Se eu não tenho produto, vai na lei da oferta e procura, né? Se eu tenho pouca oferta, aumenta o preço. E o que a gente pôde visualizar também, patrão, nessas últimas safras, o aumento da incidência de pragas, doenças. Então, inicialmente pragas como mosca branca, como mandruvá, tem devastado lavouras grandes, sabe? Aqui na região de Chapada dos Guimarães, para não ser muito pessimista, 90% da mandioca cultivada era da variedade camanducaia. Essa variedade camanducaia é uma variedade que ela dá ponto de colheita de 6 a 8 meses. Então, é uma mandioca extremamente precoce, com um tempo de cocção rápido e tem uma boa vida, um bom tempo de prateleira, vamos dizer assim. Então, acabou que o quê? Que os compradores, ou seja, os atravessadores lá, foram
escolhendo, quero comprar camanducaia, quero comprar camanducaia. E a camanducaia foi tomando conta. E as mais antigas, as mais tradicionais, como o quê? Cacau, Liberata, foram ficando de lado e, por consequência, diminuindo a disponibilidade de ramas, né? Disponibilidade de ramas para o plantio. E nesse ano, nessa safra 2019-20 e 20 para 21, deu uma incidência de mosca branca tão grande na lavoura de mandioca que acabou disseminando algumas doenças fúngicas, algumas doenças bacterianas e diminuindo o vigor e germinação dessas ramas. Então, muitos produtores, nesse início do período chuvoso de 2020, da safra 2021, plantou e não teve nascimento, não teve êxito no plantio. Produtores aqui, pequenos produtores que cultivaram 5, 7 hectares, tem produtor que plantou 7, 8 hectares e não nasceu. Então aí você já pensa, um custo de plantio, aí você não tem uma boa emergência, uma boa emergência da plântula, né? E aí você acaba perdendo a lavoura. E às vezes essa não emergência, você perde o time. Por quê? Porque vai pegar pouca chuva, aí a mandioca que era para ter 6, 7 meses no campo vai demorar 9, 10, 12 meses para ser colhida. Então, esse impacto que a gente observou do ano passado, eu imagino que para essa safra 21 vai ser ainda mais agravado. Porque muitos produtores, como eu estou dizendo, né, patrônio, para a região nossa de Chapada dos Guimarães, muitos produtores não conseguiram plantar, ou seja, plantaram, perdeu o plantio, plantou de novo, perdeu o plantio, desistir de plantar. Então a perspectiva que a gente tem para esse ano de 2021, 2022 é que a mandioca vai estar ainda com um preço acima do que comumente praticado, muito acima, e baixa disponibilidade. Hoje está valendo quanto aí na região? Hoje, aí é onde pega de novo, patrão. O que acontece? A gente tinha aqui alguns 6, 7 compradores de mandioca. E esses compradores de mandioca, em função da baixa disponibilidade de produto, foram fazendo o quê? Eles têm outras atividades. Eles foram deixando a atividade de comprar mandioca. Não vou mais comprar, vou usar o caminhão para outra coisa. E aí eles começaram a diminuir, de 6, 7, caiu para 3, 4. E aí esses 3, 4, o que eles fizeram? De certa forma, monopolizando a compra. Então é o seguinte, nós temos disponibilidade de mandioca abaixo do que tinha antes, e estão querendo abaixar o preço para o produtor. Ou seja, essa baixa disponibilidade, o produtor esperava o quê? Um preço maior, mas a questão de poucos compradores ditam o preço e estão pagando abaixo. Então, assim, a expectativa era que a mandioca continuasse em 120, 110, mas hoje já estão falando de pagar de 90, 95 aqui na nossa região. Mas não em virtude da disponibilidade, patrão. Em virtude de quem dita a regra do mercado, que no caso são os atravessadores. Pois é, isso reforça o quanto foi importante essa decisão sua ali atrás, né? Quando a gente fala ali atrás, a gente não está falando de um passado distante, né? Foi no ano passado mesmo que vocês deram esse start, né? Esse estalo de ter que fugir dos atravessadores, como você colocou aí, justamente para buscar essa independência, né? Vamos dizer, da atividade. Você já disse até aqui que começou, então, descascando ali na mão mesmo, né? Sozinho, né? Em família, para atender as primeiras demandas, né, com o primeiro grande supermercado aí da região, comprando 100 quilos na semana seguinte. E a partir disso, você disse que começou a melhorar ainda mais a aparência do produto que era entregue, né? Não só pela uniformidade do produto, mas também pela embalagem, né, selada, e por uma logomarca que vocês colocaram ali com um rótulo. Não parou por aí, né, Cleonira? Aí vocês passaram a olhar ainda adiante e começaram a enxergar outras oportunidades dentro desse mesmo segmento. Dentro desse contexto, né, a gente pensou da seguinte forma. Bom, a gente já está com a mandioca crua, descascada e congelada, alcançando o mercado, né? Bacana. Mas a gente vê que existem alguns... Vamos pensar num padrão de qualidade, existem alguns padrões que fogem. Que a gente deixava, por exemplo, aquelas mandiocas que são muito finas. Quando a gente pega um pacote de mandioca, quando a gente vai colher uma mandioca, tem algumas muito finas. A gente fala, bom, isso aqui se eu for descascar, ela vai tomar um tempo. E eu vou colocar ela no pacote, ela não vai ficar bonita. Vamos pensar uma forma de utilizar essa mandioca de outra forma? De utilizar ela para um outro
um outro produto, né? Por quê? Porque senão ela seria descarte, né? E quando a gente tem o nosso produto, por exemplo, se eu estou colhendo da minha roça, eu quero aproveitar ao máximo, né? Não que a gente não faça isso hoje com as roças de onde a gente busca mandioca, né? E naquele momento a gente pensou uma forma de processar elas para um outro produto, e foi onde a gente atingiu mandioca chips, que eu já tinha conhecido essa mandioca nesses trechos da vida aí, já tinha visto em alguns estabelecimentos, e a mandioca pré-cozida, que para nossa região aqui é uma inovação. A gente faz o processo de pré-cozimento dela, pica, e ela já vai ficar pronta na embalagem para fritar. Então ela é pré-cozida, picada, congelada. O consumidor final vai adquirir esse produto, vai levar ela para a gordura morna e vai ter uma mandioca frita de excelente qualidade. Muito bem, fazendo merchan aí, mas é verdade mesmo, né? Eu sou testemunha, eu sou um dos clientes aí do Cleonir sempre que ele está aqui em Cuiabá, eu sempre faço uma encomenda para ele e realmente atesto a qualidade, né, do produto, especialmente ali da mandioca chips. Fala um pouquinho sobre ela, como que vocês chegaram à excelência, né, no produto que vocês têm oferecido e como que foi a distribuição, como tem sido a distribuição desse produto, a aceitação aí em Chapada. Aí a gente vai ter outra história bem, bem bacana, sabe? Comecei a ver essa mandioca chips aí nas estradas, falei, meu amor, vamos fazer uma mandioca chips. E aí começamos, descascamos, selecionamos algumas mandiocas. Como é que nós vamos fatiar essa mandioca? Minha mãe havia me dado de presente, que eu gosto muito de cozinhar, há algum tempo atrás, um utensílio da Tupperware que chama Super Chef. O Super Chef da Tupperware, ele permite você regular a espessura dos produtos que você quer fatiar, e eu fui fatiar essa mandioca. Descasquei a mandioca e fui fatiar. Fatiei. E aí vamos fritar onde? Uma frigideira. Uma fritadeirazinha no fogão tradicional, uma fritadeirinha. E fritei, ficou bacana. Bom, ficou gostoso. Então vamos fazer? Cara, a gente pegava o rendimento de uma mandioca chips. O que é? O processo de fritar, ele faz o quê? Ele retira a água do produto, né? Então mandioca, quando a gente frita aí, a mandioca quase 60% de água. Então, 1 quilo de mandioca crua fatiada vai render 400 gramas de mandioca chips. E aí a gente começou a fritar isso, cara, e não rendia. Patrone do céu, e essa coisa não rendia. E demorava. Minha esposa já quase desistindo, né? A gente fazia lá para um outro consumidor, um outro cliente, só para no varejo mesmo, né? Só que era muito trabalhoso, mas muito trabalhoso, patrão. Minha esposa pensou em desistir, eu acho que umas 1.500 vezes, mais ou menos, de fazer essa mandioca chips nesse processo, né? Falei, meu amor, não é. A mandioca chips, ela tem um valor agregado muito alto. A gente consegue ter um retorno econômico muito alto nela, em função da quantidade de produto, né? 1 quilo de mandioca, que no atacado a gente entrega lá a R$ 5,50, a gente tem lá 300 gramas de mandioca chips que a gente vende a R$ 20. Então, vamos dizer, esses R$ 5, que seriam possíveis R$ 5, vai virar 23, R$ 24. Mas naquela época, muito trabalhoso. Ela falou, não, vamos desistir. Eu falei, não vou desistir, eu vou continuar. Essa mandioca chips, ela vai dar certo. Com esse passar do tempo, né, a gente adquiriu fritadeira, adquiriu uma processadora de alimentos, que aí fatia automaticamente. Então, a gente foi fazendo testes, né? A espessura das fatias, né? A temperatura de fritar, a forma com que frita, qual tipo de óleo para fazer a fritura. Então, a gente foi desenvolvendo com o tempo e aprimorando para chegar no que a gente tem hoje. E dentre algumas poucas que eu conheço, mandioca chips aí, a nossa eu tenho um sabor diferente, mas acredito que em função do tipo de óleo utilizado para fritura, da variedade de mandioca utilizada e na forma e na espessura das fatias. Então, a gente tem uma mandioca que ela é crocante, mas não dura, que a gente consegue visualizar essa diferença, ela não é dura, ela é crocante, e que tem um sabor interessante, que o sabor do óleo, o óleo que a gente utiliza, ele não retira todo o sabor da mandioca, a gente consegue perceber que é uma mandioca. Então, foi um processo bem, vamos dizer assim, bem de teimosia minha que a Chips ainda existe hoje, porque senão ela já tinha ido pelo espaço, porque foi muito trabalhoso.
Essa persistência deu resultado, vocês encontraram a fórmula exata, né? E como está a aceitação desse produto? A gente conseguiu um produto bem bacana. A gente está difundindo, vamos dizer assim, focalizando na comercialização das chips agora, assim, com um foco um pouco maior, né? A gente desenvolveu a mandioca crua, alçou aonde a gente queria chegar, focalizamos os clientes, conseguimos atender os clientes, e agora a gente está focando nas chips. Para quê? Para disseminar realmente a comercialização. Estamos desenvolvendo o mercado da mandioca chips, mas a gente já tem aqui cervejarias, em alguns supermercados, alguns cafés, então está tendo uma aceitação bacana, sabe? Porque é um produto realmente saboroso e diferente, né? Eu queria aproveitar que você já mencionou ali como exemplo o preço de entrega do atacado, né? Então você me permite que eu faça a pergunta justamente para a gente fazer essa comparação. Quando você entregava a mandioca para outro vendedor, né, para um atravessador, como você colocou, por quanto saía o quilo? E hoje, nas diferentes formas de produto, por quanto você tem entregue esse quilo no atacado? Hoje, se a gente pensar numa realidade, a saca de mandioca, vamos colocar R$100. 90 a R$100. A saca de 50 a 60 quilos, vamos arredondar para 50 quilos. Vai sair a R$2 o quilo da mandioca em casca, né? A gente faz a mandioca descascada, eu consigo entregar ela no varejo a R$5,50. O rendimento de uma mandioca em casca para mandioca descascada vai dar algo em torno de 70%. Então eu tenho 30% que é casca e pontas, né? Então a gente tem um rendimento de 70%. A mandioca pré-cozida, eu consigo vender o quilo dela, eu vendo pacotes de 500 gramas, mas o quilo dela sai o pacote de 500 gramas a R$5,50. Então o quilo sai a R$11, né, no atacado. E a mandioca chips no atacado, o quilo da mandioca chips vai estar na casa de em torno de R$70 o quilo da mandioca chips. Mas o rendimento dela em relação à mandioca descascada é de 40%. 1 quilo de mandioca descascada vai dar 400 gramas de mandioca chips. O foco meu em mandioca chips são pacotes de 50 gramas, que é onde eu entrego nas cervejarias e nos supermercados, e pacote de 300 gramas que eu vendo no varejo. Ou seja, está mais do que claro que a agroindustrialização é agregar valor independente do tamanho da propriedade, né? A propriedade de vocês ali é uma propriedade que não é grande, né? Não, são 15 hectares, né? Ou seja, agricultura familiar na veia, né, com foco, com conhecimento e com foco nas oportunidades, é o que vocês fizeram. Perfeito. Eu falo sempre nos meus treinamentos, Patrone, que qualquer tipo de processamento você agrega valor. Então, eu vejo como um caminho da agricultura familiar você conseguir processar e você levar, ou você fugir desse atravessador, fugir de um distribuidor, para você tentar levar para o consumidor final ou para um distribuidor final, que seria o quê? Supermercados, quitandas, né? Você levar até esses canais, você consegue agregar um pouco mais de valor. Ou então processar. Se você consegue levar o produto, a matéria-prima até esses distribuidores, supermercados, quitandas, você consegue um preço melhor. Mas se você faz o processamento, pode ser um processamento mínimo, às vezes é só descascar, às vezes é só picar e levar até esses distribuidores, você já agrega mais valor. Quanto mais processado o seu produto tiver, maior valor agregado ele vai ter. Só que a gente tem, que é uma das grandes dificuldades, Patrone, que vale a pena também a gente ressaltar aqui, o produtor da agricultura familiar, às vezes por mais precário que seja as suas condições de cultivo, por mais limitado que seja o conhecimento técnico para essa produção, ele produz. Às vezes com melhor qualidade, às vezes com a qualidade não tão boa, com a produtividade não tão boa, mas ele produz. Agora, a parte de comercialização é onde a botina aperta. É onde entra um dos principais gargalos da agricultura familiar. É o quê? Comercialização. Perfeito. E muitas vezes aí é onde falta o conhecimento, né? E é a diferencial que vocês tinham ali. É onde é o diferencial. E, por exemplo, nem todo produtor tem um carão, né? Vamos dizer assim, eu pus o carão e fui vendendo de porta em porta. Quando eu fui, o patrão, buscar os clientes do supermercado, eu fui lá, esse é o meu produto. Ah, mas eu já tenho fornecedor. Tudo bem, eu não quero atrapalhar o comércio de ninguém, mas eu quero só te mostrar o meu produto. Se você precisar, eu estou à disposição. Porque assim, o sol brilha para todo mundo, né? Só que a gente tem que tentar o quê? Profissionalizar. Então eu busquei o quê? A profissionalização daquela atividade. Porque ainda tinha muitos produtores que,
muitos clientes que reclamavam, o fulano traz aqui para mim, mas ele traz na sexta-feira, ele vai lá na feira, o que sobra da feira ele traz e vende para mim, às vezes ele tem, às vezes ele não tem, e aí quando você começa a ofertar um produto e você tem qualidade, continuidade, opa, é muito melhor, né? Você pensa um supermercado que tem milhares e milhares de itens dentro do seu portfólio de comércio. Se você chega num ponto que você fala o seguinte, o gestor do supermercado, o dono do supermercado, você não precisa mais se preocupar com o item mandioca. Eu vou trazer para você. Quando? Eu tô aqui de segunda a sábado. Meu horário comercial é de segunda a sábado até o meio-dia. Que horário? Qualquer horário. Se você conseguir me avisar um dia antes, eu consigo te trazer. O que eu posso garantir é que desse, vamos dizer assim, de 8, 9 meses que eu tô atendendo alguns mercados aí, em momento algum eu deixei faltar. Por quê? Porque é o compromisso, é a profissionalização daquilo que a gente está fazendo. Se eu me prontifiquei a fazer isso, vamos fazer da melhor forma possível. Vamos realmente tornar isso não de uma alternativa, mas de algo profissional. Até por isso a gente está buscando outros métodos para ter mandioca de boa qualidade o tempo todo. Exatamente, Cleonir, você mandou todo o recado aqui, né? Se fosse fácil, todo mundo faria, ou seja, existem dificuldades no meio do caminho e por isso que o jogo é interessante de ser jogado, né? Você precisa encontrar maneiras de superar essas dificuldades. Você citou vários exemplos dos menores, como por exemplo, conseguir entregar aqueles 100 quilos, né? Descascando, que a gente até brincou aqui, até desafios de entender como funciona o comércio, né? Como é que funciona essa relação com os compradores e já olhando para essas necessidades e para eventuais necessidades de emergência, de ter o produto ali, você já buscando maneiras de evitar que falte o produto, ou seja, você mostrando-se sempre disponível a atender aquele cliente que você duramente conseguiu conquistar, né? É a profissionalização traduzida nas suas palavras. Eu queria só, para a gente seguir para o fim aqui, Cleonir, hoje eu acredito que o que vocês produzem ali na chácara já não é mais o suficiente, né? Você até mencionou que também está comprando, está tendo parceiros, né? A minha propriedade, a propriedade nossa, fica distante da cidade 50 quilômetros. Então não é uma distância tão curta assim, né? E por eu também realizar outras atividades, o ideal seria que eu conseguisse produzir na totalidade a matéria-prima para minha agroindústria, né? Mas isso ainda não é possível. Por quê? Porque eu não tenho condições de estar lá o tempo todo, de estar lá cuidando, que eu tenho outras atividades. Mas o que eu faço? Eu tenho uma área, hoje eu tenho plantado lá 2 hectares de mandioca, que com sistema de irrigação. Então é um ponto bem interessante da gente falar, patrônio, que a irrigação, ela vai me permitir o quê? Ter mandioca o tempo todo, durante todo o ano, mesmo naquele período em que a oferta de mandioca é pouca, com a irrigação você consegue. Quando você possui uma mandioca irrigada, você permite com que ela não, que aquele termo que o pessoal usa, não agoa, ela não fica aguada. Por quê? O que é o aguar da mandioca? Quando ela passa por um período de déficit hídrico muito grande e vem as primeiras chuvas, ela absorve toda essa água pensando que, passei tanto tempo com sede, a raiz da mandioca, a gente pensando em fisiologia vegetal, ela é a reserva da planta. Então ela falou, se eu passei esse tempo inteiro sem água, deixa eu reservar água. Aí ela absorve toda aquela água e reserva na raiz. E é isso que dá aquela mandioca aguada. Se você não tem esse período de déficit hídrico muito grande, a mandioca vai falar, para que eu vou armazenar? Se eu tenho a oferta de água suficiente durante todo o tempo, né? Então aí você consegue manter essa qualidade do produto durante todo o tempo. E seguindo naquela linha de raciocínio para saber se eu consigo produzir toda a minha mandioca, eu ainda não consigo. Então o intuito é que essas áreas lá na minha propriedade aumentem um pouco mais. Eu quero, talvez não nessa safra agora, mas para a próxima safra aumentar para 5, 6 hectares novamente, para me satisfazer, mas é óbvio que o carro-chefe agora, na verdade, deixou um pouco de ser a produção para ser o processamento. E aí eu tendo alguns parceiros, eu já tenho 2, 3 parceiros que a gente fechou de produzir e que eu compro, então que tem facilitado. Eu conheço os produtores, conheço a forma com que produz, conheço a qualidade do produto que eles produzem, então eu estou trabalhando nessa parte do processamento. Eu vou lá, pago o preço que está sendo executado no mercado e levo para a minha agroindústria. Então eu tenho alguns parceiros já, e até mesmo quando a gente pensa assim, patrônio, pequenos produtores mesmo, produtores que produzem um quintal de mandioca lá, que às vezes o pessoal que compra os atravessadores lá, o pessoal que busca de caminhão,
Lá, eu não vou lá buscar, o cara lá tem 10, 15 sacos, eu precisava ter pelo menos uma carga de 60, 70 sacos para ir lá buscar mandioca, então eu não vou comprar dele. Aí o cara ficava com aquela mandioca lá perdendo. Então a gente também absorve esses produtores menores. Porque, o cara tem 10 sacos, tem 20 sacos, a gente vai lá, testa a mandioca, faz uma avaliação, não, eu consigo comprar. Então a gente consegue também absorver e dar essa oportunidade para esses produtores. Legal, maravilha, muito bom isso, né? Ou seja, você também está incentivando a atividade, né? Especialmente dos pequenos produtores que muitas vezes ficam distantes do mercado justamente por não ter um volume para atender, né? Como você bem exemplificou. Mas vamos lá, você contou que lá no início, né, precisava 100 quilos de mandioca para atender aquele primeiro mercado. Quanto que vocês estão precisando agora para atender a todos os clientes e com essa gama de produtos que você mencionou aqui? Então, patrônio, hoje a gente tem aí, vamos dizer o seguinte, a gente fornece semanalmente algo em torno de 1.200 quilos de mandioca descascada por semana. Então, assim, é um volume grande, né, para nossa realidade, mas a gente está chegando num ponto, patrônio, aqui, a empresa do campo, porque, assim, nós estamos numa cidade de 18 mil habitantes, né, uma cidade relativamente pequena, e que a gente já começou a chegar, vamos dizer, já está conseguindo abraçar o município quase na sua totalidade. A gente já está pensando de uma forma, por isso até que eu falei, a gente está fazendo o desenvolvimento de mercado da mandioca chips, para agregar um pouco mais, a gente adicionou outros produtos, frango semi-caipira, então a gente está num processo de estabilização da empresa. A gente sabe que uma empresa, para começar a dar um lucro satisfatório, demora algum tempo, requer um investimento. A gente fez um investimento inicial relativamente alto para nossa realidade, né? Mas que está se pagando. Mas aí a gente estabilizar a empresa, então a gente iniciou, deu uma crescida dentro do esperado. Na verdade, cresceu até além do que a gente esperava na velocidade, né? E a gente chegou num ponto em que agora a gente tem que estabilizar, ou seja, vamos firmar, vamos estabilizar, fidelizamos já vários clientes e a partir de agora aí a gente buscar novos mercados, sair para Campo Verde, Cuiabá. Então isso é um passo que a gente tem que pensar muito bem. Digamos, às vezes a gente tem que dar 2 passos para trás para dar 3, 4 para frente, né? Então não adianta a gente querer dar o passo maior que a perna, senão a gente acaba caindo. Então a perspectiva é o seguinte, até aqui já foi além do que a gente esperava, foi. Então vamos firmar, vamos segurar um pouco, vamos organizar, vamos criar uma base sólida para a gente poder erguer essa parede, porque senão o tombo fica mais feio, né? Exatamente isso daí, né? Não podemos nos vislumbrar com esse crescimento tão rápido, né? Ou acima do que vocês imaginavam, né? Preciso sempre ter o pé no chão, né? Para que o negócio avance de maneira sólida, né? Exatamente como você disse. Que recado, que conselho você deixaria para outros produtores que estão ouvindo a tua história aqui e também podem pensar agora em agregar valor, né? Quem sabe por meio também de uma agroindústria. Qual é o caminho para isso? Primeiro ponto, né, que você mesmo já disse aí, não é fácil, né? Empreender não é fácil, porque às vezes no início tem aquela empolgação, tô fazendo algo, tá bacana, vai. De repente aquilo lá começa a dar uma esfriada, e aí é onde entra aquilo que nós comentamos também, que foi um ponto que é o quê? A persistência. Dificuldades vão vir? Com certeza. Você imagina, patrão, eu comecei uma agroindústria com o preço da mandioca a R$20, como em um conto de fadas, em instantes foi para 120. Você imagina, não, minha margem de lucro foi lá embaixo, eu vou largar a mão, esse treino não vai dar certo não. Minha margem de lucro foi lá embaixo? Foi. Mas vamos pensar o seguinte, uma hora vai voltar, uma hora esse preço vai normalizar, e aí minha margem de lucro vai aumentar um pouco. Mas até então, se eu me propus a fazer isso, eu vou aguentar a barra, vamos dizer assim, né? As dificuldades vêm para deixar a gente mais forte, né, patrão? Então, foi aparecendo esses contratempos, essa elevação extremamente alta do custo da matéria-prima, e óbvio, às vezes a gente não consegue repassar tudo isso aos nossos clientes. Mas, bom, chegou um ponto, patrão, que foi quando, só para a gente contextualizar um pouco, que a minha mandioca lá na chácara acabou, e eu pensei, falei, e agora eu tenho tantos clientes, como é que eu vou fazer? Até foi uma falha no planejamento da minha parte, que eu não me programei antes. Quando de repente acabou,
Teve dia de eu sair madrugada aqui com o carro e ir lá pra zona rural com um pouco de dinheiro no bolso para comprar mandioca e sair de casa em casa. Ô, você não tem... eu tenho um saco, posso vender um saco, eu posso vender 2, posso vender 3. E eu saí assim, sem ter de onde trazer. Mas eu falei, eu tenho que buscar. Por quê? Porque meus clientes estão esperando. Eles depositaram essa confiança em mim, né? Então eu tenho que fazer valer. Nesses momentos que a gente fala assim, bom, acabou. E agora? Agora vamos correr atrás. Então foi um momento em que eu percebi que eu falei o seguinte, eu vou ter que reduzir minha margem de lucro para mim poder manter os meus clientes. Agora pode ser que eu tenha que pagar para trabalhar, mas eu vou manter os meus clientes. E aí, dentro desse contexto, Patrone, foi acontecendo aquilo que a gente esperava, que alguns supermercados, alguns outros clientes que pegavam de outros fornecedores, foi chegando e foi parando de pegar com os outros fornecedores, porque uma hora traz, outra hora não traz. Não é bonitinho, a gente consome primeiro com os olhos. Chego lá, tem 2 mandioca, um pacote bonitinho, saladinho, com código de barra, com informação nutricional, com um selo, uma logomarca bonita e outras sem nada. Vou levar esse aqui. Então, isso aí foi o quê? Foi o desenvolvimento que a gente foi fazendo e vencendo o quê? Vencendo as dificuldades. Então, o que eu deixo para as pessoas que pensam em empreender e pensam em agroindustrializar? Dificuldades vão existir, mas busque o quê? Busque capacitação técnica, busque ajuda. Como eu disse para vocês, a minha esposa é administradora, ela auxiliou muito, porque planejamento, organização, eu tenho que planejar, eu sei quanto que eu preciso saber quanto que o meu cliente precisa, eu preciso saber quanto que eu tenho capacidade de produzir, quanto que eu tenho que buscar fora, qual que é o rendimento, qual que é o meu custo, porque às vezes a gente está fazendo, estou vendendo lá, tá dando dinheiro, mas se a gente for pôr na ponta do lápis quanto custa embalagem, quanto custa combustível, quanto custa distribuição, quanto custa de energia para congelar, se a gente não tiver tudo isso na ponta do lápis, vai chegar no fim às vezes o que você acha que está ganhando dinheiro, você está pagando para trabalhar. E essa é uma dificuldade do produtor. E o produtor tem um aliado muito forte que é o Senar, né, Patrone? Fazendo uma propaganda também, que o Senar ele tem curso de administração rural, administração de pequenas propriedades rurais, processamento, agroindústria. Então tem vários cursos que servem de mecanismo, que servem de ferramenta para o produtor utilizar e realmente empreender. É buscar conhecimento. Excelente. Buscar conhecimento sempre, enxergar oportunidades, superar desafios. Dá para resumir assim um pouquinho da tua fala. Maravilha, Cleonir. Agora é aquele momento em que você, depois de ter explicado como chegou essa diversificação, né, de produtos, né, agregando valor, é a hora de você deixar aqui a tua propaganda, né? Isso aí, patrão. Nós temos a empresa do Campo Alimentos, né? Nós temos essa empresa aqui em Chapada dos Guimarães. Os nossos produtos podem ser encontrados em todos os supermercados aqui de Chapada dos Guimarães, nas mercearias de bairro, nos mercados, nos açougues, nas quitandas. A gente sempre preza pela qualidade, Patrone. Então, assim, nós temos um controle de qualidade muito rígido dentro do nosso processamento. Apesar de ser um processamento ainda bem familiar, bem manual, nós temos um critério, nós temos um processo de qualidade muito, muito restrito, sabe? A gente pensa muito bem no consumidor final, a gente pensa em levar sempre produtos de qualidade e que realmente, eu falo sempre, que do campo para a mesa do consumidor, né? Então, nós temos esse foco de levar um pouco do campo realmente para o consumidor final. Maravilha, até aí o recado para quem estiver em Chapada dos Guimarães, né, município turístico aqui em Mato Grosso, vai lá, vai achar em todos esses locais aí produtos do campo. Pessoal que não é daqui, que não está em Chapada também pode olhar vocês aí, conhecer um pouco mais pelas redes sociais, tem também Instagram. Perfeito, temos o Instagram do Campo Alimentos, sigam, curtam e compartilhem. Maravilha. Cleonir, quero te agradecer mais uma vez, cara, por dedicar esse tempo aqui, né? A gente conversou bastante. Você sabe o carinho que eu tenho por você, né? A admiração justamente por esse olhar empreendedor, né? De não ter medo de desafios, de encarar novas provocações, né? Novas oportunidades e sempre com foco também na orientação, cara. Te agradeço mesmo por participar aqui com a gente. Foi uma honra receber você aqui e mais do que isso, né? Ouvir mais um pouco da tua história e poder dividi-la aí com todo mundo que nos acompanhar. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Patrone. Um abraço e qualquer coisa nós estamos à disposição. Maravilha.
E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.